vamos dar início à nossa EBD nessa manhã. É uma manhã tão linda, tão abençoada, que Deus possa dirigir os nossos pensamentos, dirigir tudo aquilo que nós vamos realizar aqui, porque tudo que fazemos, desde o momento em que nos levantamos até o momento que nós nos deitamos, nós fazemos para a honra e para a glória do nosso Deus. Então, essa reunião aqui não tem sentido algum se Deus não for o centro, se Cristo não for o centro, e se as nossas vidas não forem entregues totalmente a Ele, né? Vamos fazer um momento de oração para a gente poder dar continuidade. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui. Agradecemos, ó Pai, pelo sopro de vida. Agradecemos, ó Pai, porque até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, porque o Senhor, Pai, é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e nós declaramos nessa manhã, Deus, que nós somos totalmente dependentes de Ti. Ó Pai amado, que o Seu Santo Espírito possa, Deus, guiar esse momento de aula, que o Senhor possa falar, ó Deus, profundamente a cada um, a cada coração, que possamos tirar dúvidas, possamos compartilhar a palavra, Pai, porque o nosso maior prazer ó Pai, estar na Sua presença, o nosso maior prazer é aprender a cada dia mais aquilo que o Senhor nos revelou, ó Deus. Seja conosco, perdoe-nos, ó Deus, as nossas imperfeições, perdoe nossos pecados e nos ajude, ó Deus, a melhorar a cada dia. É isso que te pedimos e agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Então, retiradas as dúvidas quanto à lição, então nós vamos passar para a lição 11, dando continuidade ao nosso estudo de Romanos. Agradecemos a presença dos nossos visitantes. Vocês podem estar acompanhando na revista. O bom mesmo sempre é a gente estudar antecipadamente, mas tendo a revista em mãos, com certeza os irmãos vão poder ter noção do que nós estamos conversando nesse trimestre. A carta de Romanos é uma carta bem complexa, bem profunda até. Muitos consideram ela como uma carta teológica de Paulo, escrita aos romanos, e que pode ser aplicada e serve para nós nos dias de hoje. Por mais que ela tenha sido escrita há mais de 2000 anos, ela é atual e parece que foi escrita dentro do nosso tempo. E para darmos início a essa aula de número 11, vamos ler Romanos capítulo 9, de 1 até o versículo 18. Vamos fazer uma leitura participativa alternada. Eu vou ler um versículo e os irmãos vão lendo sucessivamente até o versículo 18. Romanos 9, de 1 a 18. Aí você também que está nos assistindo através desse vídeo pode nos acompanhar também nessa leitura, nas suas traduções, ou então através daqui da projeção que o nosso amado irmão está proporcionando nessa manhã. Então, Romanos 9, de 1 a 18 diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça. O povo de Israel, desde a nação de Deus, desde a ordem das alianças, a possessão da lei, a criação do tempo das promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos, na verdade, são
Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. Esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permaneça. Não mas para aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é justo? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó, pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Amém, glória a Deus. Então, amados, só para nós relembrarmos um pouco, nós, em outras aulas, viemos falando que Paulo, ele demonstra aqui nessa carta, na qual ele escreve para os romanos, a condição tanto do mundo gentio, que para nós entendemos como todas aquelas pessoas que não faziam parte do povo judeu. Então ele expõe todos os erros, o pecado, a condição na qual, para que os gentios pudessem ter a consciência de que a situação deles diante de Deus não era uma situação positiva e que havia necessidade de arrependimento, necessidade de correção. Então, em relação ao gentio, ele deixa bem claro que aquele comportamento de promiscuidade, de uma vida totalmente devassa, era uma consequência do abandono de Deus. Deus, diante da dureza do coração daquela nação, daqueles povos, Deus simplesmente deixou com que eles pudessem seguir à vontade os seus próprios desejos, os seus próprios impulsos, e aquele caminho no qual eles estavam seguindo os levava para a condenação eterna. Mas, obstante a essa questão, ele vem e fala sobre a condição do povo judeu, que a princípio poderia se achar numa posição mais elevada por diversos motivos, mas que, no entanto, eles estavam no mesmo patamar do povo gentil porque eles também cometiam pecados. Então ele vem e fala que todos pecaram. Não há tanto gentio quanto os judeus, nesse caso, para a justificação dos seus pecados, para a sua justificação diante de Deus, necessitavam de Jesus Cristo. Então ele vem falando toda a condição do povo judeu em relação à hipocrisia, à má conduta. Eles ensinavam uma coisa, mas praticavam outra. E quando ele passa para esse capítulo 9, ele começa com uma palavra muito triste, dizendo que ele estava se sentindo triste pela condição do povo judeu, porque ele, como salvo, ele olhava e via a condição do povo judeu de uma forma geral, em que eles também estavam indo em caminho à perdição. E é interessante, é uma pergunta que eu faço a vocês nessa manhã, e é bem descrito nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, em que ele fala assim: eu desejaria ser separado de Cristo em amor, por amor aos que são da minha raça. É a mesma coisa que nós hoje em dia pensarmos assim, nós termos e vermos as pessoas que vão se perdendo aí no mundo, infelizmente, e o nosso sentimento ser aquele sentimento que você abriria mão da sua salvação em prol
dessas pessoas que vão se perdendo. Eu pergunto, você teria essa coragem? Você teria coragem de abrir mão da sua salvação pelas pessoas que vão se perdendo? É uma questão complicada, né? Você ter esse sentimento. Lógico, nós sabemos que isso, no caso, seria impossível, porque a salvação é individual, não é por mérito, é dom de Deus, enfim, tem toda aquela questão em que isso se tornaria possível. Mas ele chama Deus como testemunha de que o seu sentimento para com o seu povo era esse, de que ele teria coragem, se possível fosse, de abrir mão da sua salvação, ele queria ser afastado, desligado de Cristo em favor do seu povo. Isso é só para demonstrar o tamanho da angústia e da tristeza que Paulo estava sentindo em ver a condição do seu povo de Israel. Pode falar. No seguir da lição, vou colocar, é muito mais dura essa questão aí, porque coloca assim: você teria coragem de ir para o inferno no lugar do povo, no lugar dos outros, se fosse possível, né? Você teria coragem de abrir mão da salvação e ir para o inferno, ainda mais ir para o inferno. Tem que se ligar, que o inferno é isso. E ele coloca que muita gente hoje, isso depois na sequência, uma frase de Billy Graham, que muita gente não está ligando para o que a Bíblia está ensinando, o que a Bíblia está alertando, porque perdeu o medo do inferno. Então, aí muita gente perdeu esse medo. Eu ouvi um garoto dizer: esse Cristo não vai voltar nunca, desde que eu sou um garoto de 17, 18 anos, desde que eu nasci, que eu ouço que Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. Então ele acha que com 18 anos, com 20 anos, é muito tempo e Jesus Cristo ainda não voltou. Então tem muita gente esquecendo de muitas coisas e achando que o que nós fazemos aqui esse cara não tem o que fazer. Tem muita gente que acha que a gente está perdendo tempo, vamos dizer assim. E as pessoas às vezes até se chateiam se a gente for levar uma palavra, pô, lá vem aquele crente chato, aí a gente fala assim: olha, eu não posso decidir se você vai me ouvir ou não, mas é minha obrigação te alertar, é minha obrigação te mostrar o caminho. É isso aí. Então, Paulo, que foi verdadeiro aí, eu não tirei 10% dessa coragem que ele teve, porque a gente não tem como a gente abrir mão da salvação, que é o que a gente mais almeja, para outras pessoas no meu lugar. É muito difícil. E é impossível, como você falou, ganhar a salvação. Se Deus tivesse diante dele e falasse: ó, vou fazer um dado para você vier a sua salvação. Porque não adianta, mesmo se você perder a sua, você vai poder salvar o outro. É verdade. Quem salva é Jesus. Que eu não perigo, não. Acho que a maioria fala assim: se eu der uma não, mas. Nada disso. É interessante que, se você formos notar em relação aos grandes homens que são descritos na Bíblia, de alguma forma todos eles entraram nessa brecha aí, com o exemplo de Moisés. Quando o povo de Deus foi lá, adorou aquele ídolo de ouro lá em frente ao Sinai e tudo mais, que Deus falou: eu vou destruir esse povo, porque esse povo é um povo obstinado, de dura serviço, um povo desobediente, eu vou destruir. Aí Moisés entra nesse meio, e fala assim: olha, é o seu povo, o Senhor escolheu. Agora, se o Senhor for destruído, então tira meu nome do livro da vida. Então, sempre falando direto com Deus. Falando diretamente com Deus. Se o Senhor vai castigar, na linguagem de hoje, olha, se o Senhor realmente for castigar esse pessoal aí, o Senhor tira o meu nome do livro da vida, que eu não quero. Entendeu? Então, essas pessoas elas se colocavam à frente, se colocavam em intercessão ao povo de Deus, ao povo, aos perdidos, aquelas pessoas que estavam em desobediência.
E eles, por terem intimidade com Deus no bom sentido, eles argumentavam com Deus em relação aos acontecimentos. Então, Paulo ele vem da mesma forma. Ele vem aqui condenando todas as práticas dos judeus. Né? Vamos esquecer um pouco os gentios. Ele é duro com eles. Ele fala, vocês são hipócritas. Vocês vivem de aparência. Vocês se gabam porque vocês receberam as leis, se gabam porque procuram obedecer aparentemente tudo que está escrito. Vocês se dizem guias de cegos, mas na verdade vocês ensinam uma coisa e praticam outra. Vocês, na verdade, estão levando essas pessoas à perdição. Então ele é duro com esse povo, né? Ele é duro com essas pessoas. Mas, em contrapartida, ele sente um amor muito grande por eles. Né? Então, levando em consideração o que o irmão falou anteriormente sobre essa questão, o que falta muitas das vezes hoje é isso. Né? Nós precisamos entender e explicar e falar para as pessoas que existe uma condenação, existe uma maldição, existe um momento em que Deus irá julgar o mundo e que aqueles que não estão em Cristo serão lançados ao inferno. Só que, infelizmente, essa parte da história, nós, infelizmente, muitos, tiramos, porque essa é a parte ruim, é a parte que você condena o pecado, é a parte que você se coloca em uma situação de, vamos dizer assim, de confronto, em bom sentido, com uma outra pessoa, que é expor, que é falar aquilo que Deus determina, aquilo que Deus condena. E isso muitas das vezes foi tirado. Então, existe uma questão que você ensina as coisas boas, as bênçãos de Deus, né? Que Deus abençoa, que Deus é amor, que Deus transforma, em que Jesus ele é nosso amigo, que Jesus nunca nos deixa, e toda aquela parte boa e legal, que é satisfatória para mim, para você, para aquelas pessoas que estão em Cristo, e simplesmente você esquece de falar que existe uma condenação, que Deus abomina o pecado, não importa qual é o pecado que você faça. Então isso descaracteriza, vamos dizer assim, a morte de Cristo. Porque se eu acho que eu sou uma pessoa boa, que não mereço ser condenado, porque eu não faço nada de errado, para que Cristo morreu na cruz? Então, Paulo ele faz isso tanto com os judeus quanto com os gentios, dizendo, olha, vocês são pecadores, vocês carecem de Jesus Cristo. Todos nós necessitamos de Cristo. As suas práticas sejam ruins, do povo gentil, e as suas práticas sejam aparentemente justas, nada disso é justificável, nada disso é aproveitável para você diante de Deus, para você ser salvo. Você precisa de Cristo. Então, infelizmente, nós esquecemos muito dessa parte, da parte não tão agradável da história. Mas seguindo aqui, acredito que essa questão de realmente, se cada um de nós termos a capacidade de chegarmos diante de Deus e falar, olha, Senhor, vamos dizer assim, a minha família, meus parentes, eles não são salvos, eu abriria a mão da minha salvação em prol da minha família, em prol dos meus parentes, em prol das pessoas do meu bairro, dos meus vizinhos. Então é algo assim que dificilmente, sinceramente, nós teríamos. Mas o nosso amor pelas pessoas, elas precisam ser desse tamanho. A nossa vontade de intercessão por elas precisa ser assim. Por mais que você não queira colocar em xeque a sua salvação, mas você precisa interceder por elas, pelas almas que infelizmente ainda não estão em Cristo. Então, seguindo aqui para o tópico 2, então essa questão que Paulo fala que tanto judeus quanto gentios pecaram, e então cria na cabeça de Paulo, lógico, ele não tinha essa dúvida, mas ele faz uma pergunta retórica. Ele fala assim, Deus teria falhado? Será que as promessas de Deus foram erradas? Ele errou?
ele falhou, aquilo que Deus prometeu, né? Vamos ler aqui em Romanos 6,13. É muito que puder ler para nós aí, para a gente ler. Romanos 9, de 6 a 13. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, em outras palavras, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, são os filhos naturais, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são filhos considerados descendência de Abraão. Então, até o 13, né? Isso. Então, qual foi a promessa de Deus? Não, tá bom, eu parei no 8. Não tem problema. Deu para a gente relembrar um pouco a passagem. Então, qual foi a promessa de Deus para Abraão? Que todas as nações seriam abençoadas, né, pela sua descendência. Então, se o povo de Israel se encontrava em uma situação tão crítica, quanto Paulo aqui condiz, então criaria na cabeça das pessoas que a ideia de que a promessa de Deus falhou. Porque se eles não estavam em condição de abençoar outras pessoas, então, qual era a situação deles? O que realmente teria acontecido? Então, ele procura dizer aqui que a promessa de Deus, ela não falhou de maneira nenhuma. Ele fala aqui mais um pouco para frente, diz aqui, e ele prometeu que a família de Abraão, todos os moradores da terra seriam abençoados. Então, em face da incredulidade de muitos judeus, alguns começaram a duvidar da credibilidade da palavra e da veracidade das promessas. Então, ele vem e diz: será que a promessa de Deus falhou? E é algo interessante que nós podemos até tirar para os nossos dias de hoje. Nós olhamos em face a situação em que nós estamos passando como igreja. Não falo em relação à pandemia. Acredito que todos aqui de alguma forma se mantém atualizado e percebe que meu irmão falou assim, que muita coisa mudou, ali há pouco, e não foi só isso foi a menor das coisas. Então, vendo a atitude de muitas igrejas, de muitos líderes, de muitos cristãos, poderíamos pensar da mesma forma: será que Deus, Jesus, ele falhou em fundar a igreja? Será que Jesus, em algum ponto, em algum momento, errou em fundar a igreja? Porque a gente vê que existe tanta injustiça dentro da igreja. A igreja, na qual tinha que ser, muitas das vezes, bênção na vida das pessoas, na verdade, muitas são uma pedra de tropeço na vida das pessoas, que levam as pessoas ao erro, ao engano, haja vista o número de casos que os irmãos devam conhecer. Então, é a mesma pergunta que Paulo faz e procura explicar: por acaso Deus falhou na sua promessa? Em prometer que o povo de Israel seria a bênção, seria a fonte de bênção para toda uma humanidade, sendo que eles estavam fadados ao erro e a condição deles não era boa. Então aí ele começa a explicar, por que não? Principalmente, a primeira questão, o primeiro ponto que ele deixa bem claro, o verdadeiro Israel. Desde os primórdios, tanto do povo de Israel, como o povo de Deus, como da igreja, sempre houve o joio e o trigo misturado. Sempre houve uma mistura. O povo de Israel, quando saiu do Egito, nós já conversamos uma outra vez, eles nem todos ali acreditavam no único Deus verdadeiro. Existiam aqueles que acreditavam em outros deuses. Então, toda a trajetória do povo de Israel sempre foi: uma parte do povo de Israel cultuava a Deus, acreditava, outra parte faziam templos, adoravam outros ídolos, ídolo poste, enfim, sempre houve essa mistura. Mas mesmo havendo essa mistura, essa
esse sincretismo, a promessa, o plano de Deus para a salvação da humanidade correu de uma forma perfeita. Não houve nenhum equívoco da parte de Deus, né? E logo depois da saída do povo de Israel do cativeiro, eles procuraram servir de uma forma mais adequada. Da mesma forma a igreja, né? A igreja, desde o início da fundação da igreja, houve aquelas pessoas que eram realmente pessoas convertidas, que eram devotas, pessoas que realmente agiam com a sinceridade do coração, como houve pessoas que de intenção dupla, né? Sentimentos que não eram verdadeiros. Há o caso daquele casal Zafira e Ananias, né? Ananias e Zafira, que queriam ganhar reconhecimento diante da comunidade em dar o seu, sua oferta. Então sempre houve. Então existe uma diferença entre aqui, no qual Paulo fala sobre o povo de Israel, que é a descendência de Abraão, né, daquelas pessoas que realmente são filhos de Abraão. Ele quer dizer que os descendentes de Abraão, que são pela carne, na verdade nem todos são o verdadeiro Israel, porque o verdadeiro Israel são aqueles que são filhos pela fé. Quando você fala de filho de Abraão, eu lembro de uma pessoa, todos sabem quem é, de uma pessoa que nós achamos hoje que até roubava o povo, tá? Vou botar vou ser bem duro nessa parte, né? Ele não diz isso, ele diz assim, ó, se eu roubei alguém, vou devolver, né? Devolver 4 vezes mais. Aí o próprio Jesus Cristo fala assim, ó, hoje houve salvação, pois esse aqui também é filho de Abraão. Então, é o que você está falando, então, nem todos, né, espiritualmente são filhos de Abraão. Mas nós aqui, nós podemos muitas vezes dizer, não, nós podemos nos considerar filhos de Abraão espiritualmente, né? E Paulo vivia numa época, hoje nós vemos Israel uma potência, vamos dizer assim. Mas não sei se alguém aqui nasceu antes de 1948. Não sei se irmão Afonso é de antes de 1948, talvez veio alguém. 46. Então, até 46, Israel não era nação, né? Estava todo mundo. Mas é difícil hoje. Como assim não era nação? Mas em 48, voltaram, né, a ser uma nação. E a gente vê que Deus está com o povo de Israel de ver. Em tão pouco tempo, os caras ganharam deserto, a areia, e hoje tem tudo lá, porque Deus abençoou e abençoa muito a nação de Israel, que nem todos lá nós sabemos que são cristãos, mas mesmo assim, Deus está cumprindo a promessa, é isso que eu quero deixar, Ele está cumprindo a promessa, está abençoando aquele povo ali de forma sobrenatural. E Zaqueu, né, o que eu estava citando no início, Zaqueu, que muitas vezes não agradava o povo, mas quando Jesus Cristo foi lá, então deixou claro que ele não era filho de Abraão. Ele não era, mas com a atitude de Zaqueu, ele falou assim, não, esse aqui também agora é filho de Abraão. Então é isso que a gente está falando hoje aqui. Né? É verdade. É tanto pela fé, porque aqui Paulo diz que somos filhos da promessa. Né? Porque desde o início, conforme nós falamos, houve aquelas pessoas que foram receptivas à revelação de Deus e aquelas pessoas que foram endurecidos diante da revelação de Deus. E Abraão, que era o símbolo, né, vamos dizer assim, do orgulho, né, daquela época deles, né, todos nós somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão, e isso lhe davam privilégios, né, por isso que eles achavam que tinham uma posição superior, porque eles eram filhos descendentes de Abraão. Então Paulo fala aqui, nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Né? Primeiro, ele diz bem claro que os filhos, segundo o Espírito, são os filhos da promessa. Porque Abraão teve quantas esposas? Vamos dizer assim, vamos dizer uma coisa mais simples. Teve
Quantas esposas ele teve? E primeiro Deus prometeu que ia dar um filho do qual seria a descendência e tudo mais, que é o filho da promessa. Deus prometeu um filho para ele, né? E eles fizeram aquele subterfúgio lá e a esposa Sara deu uma outra mulher e nasceu Ismael, né? Então Ismael não era o filho da promessa, mas era descendente de Abraão, né? E depois teve outros filhos, tanto com uma quanto com a outra, e depois que Sara morreu, ele casou com uma outra pessoa, eu não lembro muito bem, né? Então, e teve mais filhos com essa pessoa. Então, a descendência de Abraão realmente era muito grande. E a linhagem terrena, física, material, era muito grande. Então, Paulo diz, olha, existe um monte de descendentes de Abraão aí, mas nem todos são, né, o filho da promessa. O filho da promessa foi Isaac. Então, só aí ele já corta um monte de circunstâncias, um monte de gente, né? Então, aí ele vai caminhando com o seu argumento. Então, ele diz, olha, primeiro, nem todos os descendentes de Jacó são filhos de Jacó. Porque, nesse caso, os filhos espirituais, o filho da promessa, é que conta, né? Ele já fala primeiro assim. Então, em face de ver tanto erro, né, tanta coisa errada, ele diz, olha, existem, né, aqueles que realmente são espirituais e aqueles que não são. Então, ele procura separar de alguma forma, para que as pessoas possam entender. Em vez de você olhar como a nação como um todo, quer dizer, todo Israel, aí ele vem falar, tudo bem, a nação como um todo falhou, mas nesse meio há pessoas que não, né? Então, ele começou a separar, né? Igual você falou, né? Existe uma descaracterização da igreja hoje em dia. Se você pegar no geral, ela pode dizer, sim, mas não são todas, né? Não são todas. O negócio é que muitas das vezes você pega aquelas que aparecem mais e às vezes nós somos condenados pela atitude dessas que às vezes aparecem mais, né? E, né, então Paulo fala para nós mesmos, né, hoje em dia, que por mais que isso aconteça, existem aquelas pessoas que realmente são descendentes espirituais de Abraão, né, aqueles que são sinceros e aqueles que não, né? Então ele passa, a promessa de Deus se destina aos descendentes espirituais de Abraão. São os brasileiros têm uma mania, um grande modo de falar, eu também sou filho de Deus. Né? É como naquele tempo o outro falasse assim para Paulo, eu também sou filho de Abraão. Né? Então, nós temos brasileiros tem esse... Vai falar que não é filho. Mas é criatura, Mas é natural, já cresce assim, eu também sou filho de Deus. Antes de ser filho de Deus, porque foi Deus que criou. Não, mas eu digo assim, uma forma genérica, né, de povo se expressar. Poxa, eu também sou filho de Deus, entendeu? Não é, né? Então, mas o brasileiro não sabe. É verdade, a religiosidade às vezes leva a isso. É a mesma coisa que nós estamos conversando aqui anteriormente. Todo mundo achava que era descendente de Abraão, então está tudo bem, nós somos o povo de Deus, porque todos nós somos descendentes de Abraão. Da mesma forma, esse pensamento gera hoje, né? Deus nos criou, então nós somos filhos de Deus, então todos nós somos filhos de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas sabemos que na verdade não, que os filhos de Deus são aqueles filhos segundo a fé, a promessa, né? Aqueles que são os filhos da promessa. Então, nem todo o povo de Deus são os filhos da promessa, né? Nem todas as pessoas que estão na igreja são realmente o povo de Deus. Nós precisamos entender isso, né? E da mesma forma. Então, o simples fato de terem vindo da descendência de Abraão não os fazem, na verdade, filhos de Abraão. Porque aí ele passa, né, para o segundo argumento dele. Ele dá o argumento falando de Jacó e Esaú. Porque Esaú, não, tudo bem, filhos de Abraão, nós não somos, mas Deus prometeu Isaac, né, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Então, o que ele procura dizer aqui, né? Há uma escolha aí, né, em relação aos dois.
né? E ele procura, fala, olha, essa escolha que Deus faz, aquilo que Deus, os propósitos de Deus não é segundo a vontade humana, nem o merecimento humano. Isaac, né, Jacó, nenhum dos dois tinha nascido ainda. Primeiro fato, né, nenhum dos dois tinha nascido ainda. Primeiro, nós sabemos da história de Jacó, mas até então ele não tinha feito nada. Ele estava lá, de boa na barriga da mãe. Lógico, Deus já tinha ciência, mas como podemos dizer, os critérios que Deus usou para escolher um ou outro não é segundo os critérios humanos em relação ao merecimento. Então você pode dizer que eu sou líder, ou eu sou escolhido, ou eu faço algo importante porque eu tenho a capacidade, eu tenho mérito, é o meu mérito, então eu consigo, vamos dizer assim, me sobressair por causa das minhas qualidades, por causa da minha honestidade. Então, naquele momento ali existiam pessoas no povo de Israel que sobressaíam contra os outros por causa da sua conduta, vamos dizer assim, espiritual, sua conduta diante da observação da lei, que eram tidos como pessoas importantes e referência, diante daquela população. E você poderia dizer, olha, eu tenho essa posição, eu faço isso porque eu mereci, porque eu tenho capacidade. Porque o ser humano olha assim, segundo a capacidade. Então você poderia dizer, olhar assim, não, mas realmente, a Jacó tinha qualidades e capacidades e competências que o faziam ser a pessoa ideal, dentro do projeto de Deus. Poderíamos dizer isso. E Isaú, por causa de alguns motivos morais, intelectuais, ele não tinha essa capacidade, então ele foi rejeitado. Mas não é assim que Deus faz as escolhas dele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus escolheu simplesmente porque era ele que ele queria que fosse a pessoa responsável e que desse continuidade ao plano de salvação da humanidade. Então, da mesma forma hoje, não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. É isso que Paulo está querendo dizer. Da mesma forma que ele nos escolhe, não é por causa da nossa capacidade, não é por causa do nosso intelecto, não é porque nós temos habilidades que fazem com que nós sejamos pessoas e homens pertencentes ao povo de Deus, pertencentes à nação de Cristo, e nós temos qualidades que fazem isso ser algo notório em nossas vidas. Então, é isso que Paulo fala. Olha, tudo bem, vocês se acham muito, mas vocês precisam entender que quem escolheu foi Deus, e as escolhas de Deus não seguem a mesmas características das escolhas do ser humano. Então, ele diz que aquele povo na qual realmente é o povo de Deus é um povo escolhido. Não é um povo que simplesmente nasceu de uma descendência. É um povo escolhido porque Deus escolheu. Não por mérito, mas sim pela soberana e perfeita vontade dele. Misericórdia, porque Jacó, ele está louco com o pai, para conseguir ter o mérito do filho primogênito que era de Isaac. Não era porque Isaac era peludo, Jacó foi lá e enganou Esaú e enganou o pai, porque o pai não enxergava, e ainda assim Jacó foi muito abençoado, Deus continuou com a promessa dele na vida de Jacó, na família de Jacó. Aí eu estou até perguntando ao senhor, como é que pode? Ele conseguiu tantas coisas enganando o irmão, não que o irmão perdeu dele, ele teve medo do irmão. E ainda assim, por causa da promessa de Deus com Abraão, Jacó foi, ele era escolhido aí, e Deus abençoou. Então, aquela graça e misericórdia mesmo, porque você vê, ser humano, independente da época, do tempo, como a gente é, ainda assim, Deus pode manter a promessa dele, assim como Davi. Mas desde o ventre, da mãe dele, que ele já vinha plantando. É interessante, porque como o irmão falou,
a incredulidade, e Paulo fala isso, a incredulidade do povo de Israel, como uma nação, não anula as promessas de Deus. Né? Então, só porque eles erraram em algum momento, não quer dizer que aquilo que Deus prometeu foi cancelado. Né? Lógico, muitas coisas vão acontecer nesse meio tempo, mas de maneira nenhuma as promessas de Deus foram canceladas. Então, na mesma forma, Jacó tinha, no caso, a promessa, vamos dizer assim. As condutas dele foram totalmente ao contrário, àquela questão do merecimento. Ele merecia realmente levar uma espadada do anjo lá que lutou, e não foi merecimento de Jacó. Foi simplesmente a promessa de Deus. A promessa de Deus suplanta toda a incredulidade do ser humano, todo o erro do ser humano, tudo aquilo que é imperfeito, porque não é segundo as nossas qualidades, é segundo a vontade soberana de Deus, independente de qualquer coisa, Ele é Deus. Então, isso que Paulo fala, a irmã realmente ali matou com um machado a cabeça do problema. A soberania de Deus suplanta qualquer natureza humana. Então, mas aí você pode pensar, que Paulo fala aqui e que muitas das vezes nós possamos também parar a pensar nos dias de hoje. Ele diz, será que Deus, de alguma forma, estava sendo injusto em fazer escolhas? Porque, vamos dizer assim, ele diz aqui, ele amou Jacó, mas rejeitou Esaú. Mas Esaú não fez nada. O que Esaú fez para merecer isso? E que Jacó fez para merecer aquilo que ele recebeu? Então, não houve ali merecimento nenhum. Hoje nós podemos dizer assim, que aquelas pessoas vão para a condenação eterna porque de alguma forma elas merecem, porque a conduta delas é uma conduta que as leva a isso. Então, mas Paulo diz, será que Deus erra em fazer escolhas? Será que é errado Deus fazer escolhas? Então aqui ele fala, será que Deus foi injusto em escolher Jacó ao invés de Esaú, sendo que os dois nasceram da mesma mãe, nasceram praticamente na mesma hora, eles eram, diz aqui uma tradução que eles eram gêmeos univitalinos, então eles eram nascidos do mesmo espermatozoide, então quer dizer, eles tiveram a mesma fonte, a mesma gestação, enfim, eram pessoas que tinham a mesma, vamos dizer assim, a princípio, a mesma condição, estavam em pé de igualdade. Jacó poderia ser escolhido, Esaú poderia ser escolhido, porque nada havia em detrimento de um ao outro, mas por que Deus escolheu Jacó? Então ele diz assim, será que Deus é injusto em fazer escolhas? O que você acha? Você acha que Deus é injusto em fazer escolhas? Se a gente estivesse lendo uma história, contasse uma história dessa daí para qualquer público e falasse assim, mas vem cá, o pai que escolheu Jacó, essa pessoa que escolheu Jacó, agiu com justiça ou injustiça? Eu acho que, vou dizer 100% não, mas eu até afirmo, 100% eu falo assim, não, isso aí não é justiça humana. Não é justiça humana escolher o cara que passou com a ajuda da mãe, os dois foram criados na mesma casa, com os mesmos ensinamentos, etc. E tal. Só que apesar de ser gêmeos, um era bem diferente, no corpo, na aparência, mas, vou dizer assim, a mãe induziu e ajudou, porque Jacó podia saber que não era certo. Mas como era promessa, antes dele nascer, Deus já tinha escolhido Jacó, assim, e Deus, o jeito que foi cumprida a promessa que a gente não entende. Mas nós temos a plena certeza que Deus age com justiça. E a gente não entende, né? Não entende, porque certas passagens, nós se formos
escolher Jonas. Jonas, vai lá e prega, porque eles vão se arrepender. Ah, não quero. Ah, não quero? Então tá, fica aí, escolhe. Mas a gente fica assim, por que Deus insistiu com Jonas e tal? Tudo isso a gente pega hoje um ensinamento para nós. Porque Jesus Cristo falou lá para Nicodemo, né, para Tomé, né? Bem-aventurados que não viram e creram, somos nós. Então, tudo isso aí a gente fica. Se não tivesse essa passagem aí, talvez a gente não tivesse discutido esse assunto, né? Tivesse passado batido, passou e tal, mas hoje nós estamos discutindo um texto que aconteceu lá, que serve para hoje nós aqui. Porque a gente acha que Deus age com justiça com um cara lá e age com a gente não. Entendeu? Sai para a gente, opa, será que o olhar humano, o meu olhar, é isso mesmo? Entendeu? Aí a gente, bom, Deus é soberano, a gente fala muitas vezes da boca para falar, Deus sabe todas as coisas, tudo é possível ver e tal, todas as coisas cooperam, mas na hora dali, do coisa ali, a gente, opa, peraí, o que está vendo? Deus não está sendo muito legal comigo. Às vezes nos leva a pensar achando que eu mereço ser de alguém Deus tem diferente. filhos preferidos, né? Um exemplo interessante que a gente pode dar vamos tirar daquelas pessoas, botar de lado as pessoas que não servem a Deus, né? As pessoas que não têm a Jesus Cristo. Vamos dar exemplos só daquelas pessoas que são do nosso meio, pessoas que buscam agradar a Deus verdadeiramente, que buscam fazer a obra de Deus com integridade, mas mesmo assim você vai perceber que nós não somos iguais, né? Você vai pensar, né, que existem pessoas que são, um exemplo, evangelistas, que a sua pregação, aquilo que Deus direciona a ele, arrasta multidões, enche estádio, enche igreja, enfim. Não, eu estou falando não colocando em descrédito a mensagem, mas botando de forma original, pessoas sinceras, realmente têm vontade de fazer e fazem, como muitos aconteceram. Pessoas que foram usadas tremendamente por Deus, que Deus moveu multidões para poder caminhar junto com Cristo, e você olha para mim, olha assim, poxa vida, né? Existem aquelas pessoas que ficaram em patamar mais alto, aquelas pessoas que ficaram em patamar mais baixo, né? Que o trabalho às vezes não tem tanta repercussão. Aí você pergunta, né? Será que Deus, com certeza, escolheu eles para poder fazer isso e me escolheu para fazer aquilo? Então será que Deus de alguma forma é injusto? Eu acredito assim, irmãos, sem hipocrisia. Quem nunca pensou que Deus não pudesse ser injusto em algum momento? Eu sei, Senhor, por que isso justamente comigo? Porque logo eu, né, assim, aquilo que é para os outros é bom, para mim só vem bomba, né? Eu só recebo bomba. Né? Então é aquele negócio, a gente se questiona quanto a isso, né? Porque será que Deus prefere, né? O que essa pessoa tem, né, que consegue fazer, que faz, e que eu tenho que eu não consigo? Então Deus prefere mais a ele do que a mim, né? Isso realmente cria na nossa cabeça. Eu penso um pouco, né, na visão militar, como ele falou, de justiça, né? Então, as igrejas na época lá quando ele nasceu, os gêmeos, né? Já havia essa briga de Jacó e Esaú, dentro da Bíblia. E quando ele nasceu, já havia preferência de Rebeca e de Isaac, a preferência de filhos, né? Desde que nasceram. Então, dentro da visão humana, da perspectiva humana, eles colocavam um sentimento. O nosso sentimento que é condicional. Às vezes a gente acha que não, mas o ser humano, para amar alguém, muitas das vezes tem que ter uma condição diferente dos teus, que é incondicional, independente do que se faz. E eu acho que a perspectiva de Deus é muito diferente do que ele escolhe pessoas, não que ele ame mais, mas são planos que ele tem, né? Se a pessoa vai errar no decorrer da vida, ser humano que tem, ele sabe muito bem, mas a promessa, a perspectiva dele vai continuar. Nós aqui vamos dar mais voltas para chegar, mas vai continuar, né? E nós não, sempre vamos, às vezes, amar
Mas o outro tendenciar que somos condicionados. E então eu acredito que desde aí ele via assim, ele tinha outra perspectiva. Então são coisas que a gente vai falar, e não vai chegar a nenhum ponto, porque somos limitados, porque está além da nossa perspectiva, a perspectiva. Está muito além. A questão são os propósitos de Deus. Né? Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. Não tem filho sem propósito. Então todos nós temos um propósito pessoal, como pessoa, como pessoa única, tanto como igreja. Então ele não é que haja preferência. Essa questão de preferência que nem a irmã falou, aos olhos humanos. Nós interpretamos isso como uma preferência, mas que na verdade não é. Esse é simplesmente o propósito de Deus para cada indivíduo, para cada filho seu. Mas só que Paulo, ao falar isso aqui, explicar isso aos seus leitores, aos seus ouvintes, ele vai mais fundo. Né? Ele realmente busca, ele não quer amaciar os seus ouvintes. Mas assim, olha, você precisa entender que cada um tem um propósito, que isso aí é legal, é bom, até incentiva a gente, que no fundo essa é a verdade. Mas ele é mais taxativo. Ele vai lá e dá dois exemplos. Ele dá, primeiro exemplo, o exemplo de Moisés. Quando Moisés chega para conversar com Deus, daquele episódio, ele fala, olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser, diz aqui, e ele me compadecer de quem eu quiser, mas assim, pois não depende de quem, ou de que, ou de quem corre, mas de Deus nos dá sua misericórdia. Então, ele diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Então, isso é indiscutível. Ele é bem enfático. Então, ele tem compaixão de quem Ele quer, ele não tem compaixão de quem Ele não quer, ele pode fazer o que Ele bem entender. Isso, olha, você não pode reclamar. Deus faz o que Ele quer. Porque Ele falou que Ele faz, tem misericórdia de quem quer, não tem misericórdia de quem não quer. E o que você vai falar, Quais são os seus argumentos? Quem tentou fazer isso foi Jó. E Deus chega para ele e diz, olha, foi você que fez isso, você na fundação do mundo, você estava junto comigo, você viu como que eu fiz as aves, enfim, você participou, você conhece as coisas realmente? Não, você não participou, você não estava lá, você não sabe de nada. Foi eu que criei, então você é criatura. Então você está debaixo da minha autoridade, da minha vontade. É interessante. Então você fica na sua, e aceita aquilo que aconteceu com você. E quando Deus ele realmente entende a soberania de Deus, aí Deus reverte daquela história, enfim. Mas é aquilo que a gente pensa, A criatura argumentando como criador. Isso. A gente, hoje em dia existem muitas pessoas que acham que merecem aquilo que elas querem. Eu mereço isso, porque isso é aquilo que a nossa sociedade hoje em dia nos passa. Você merece ter um carro, você merece ter uma casa bonita, você merece ter uma roupa linda, você merece ter dinheiro, você merece uma beleza. Então você fica correndo atrás disso, você merece tudo. Você é uma pessoa extraordinária, você é uma pessoa maravilhosa, você é lindo, você merece. Você precisa dar valor. Mas a mensagem aqui é totalmente ao contrário. Você não merece nada porque você é criatura. Então, você precisa estar satisfeito com aquilo que você tem. Se Deus teve misericórdia de você, glória a Deus por isso. Se Deus não teve, glória a Deus por isso também. Mas hoje em dia, lá na igreja, dependendo da circunstância, eu me aproximo mais. Aí acredito em Deus. Eu amo mais a Deus. Eu reconheço Deus. Então, hoje, Deus é meu Deus, entendeu? O que eu estou vivendo. Se eu estou vivendo aquilo que eu quero, Deus é bom. Agora, se eu não estou vivendo aquilo que eu quero, Deus não é bom. E é diferente, contradiz na vida de Jó.
Jó, se você perguntar a ele, ele não estava feliz vivendo o que ele estava vivendo. Mas ele não deixou de acreditar pelas circunstâncias. E óbvio, ele tem promessa grande na sua vida. Acabou. Entendeu? Eu acredito que o que mais ele tinha que fazer com o marido é deixar morrer na rua. O resto eu não. Então é isso aí. Nós não temos argumento. Nós não temos argumento. Porque quando a gente olha para a cruz, está vazia. Pronto, acabou. Não temos argumento para dizer, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Olha para a cruz, está vazia. Aí tem logo a resposta. Não tem outro argumento. Não tem. Fala, Leandro, você fala. Não, é interessante porque também eu estava na pregação, o pastor estava falando que Deus já tinha o nosso destino estava traçado, de todos nós, nosso destino estava traçado. O problema é que a gente fica desviando do caminho. Ele fala assim, sua filha, você tem esse caminho, né? Só que a gente, algumas pessoas começam a criar caminho aleatório. Entendeu? Atalho, né? Aí não alcança o que é, entendeu? Aí alguns não desculpam que Deus quis assim. Aí porque esse tipo assim, você faz o possível. Deus faz o impossível. Eu fico pensando sobre isso. É interessante essa questão do destino. Podemos transportar, né, para um tema muito interessante que os nossos irmãos de outra denominação realmente buscam e acreditam e falam que é a predestinação. Deus elegeu, existe uma predestinação, Deus predestinou, né? E toda aquela questão doutrinária, que até mesmo eles tiram da carta de Paulo mesmo, né? Mas assim, não é bem esse tema que nós estamos falando, mas o que acontece? Todos nós, toda a humanidade tem um destino, que nem o Leandro falou. Uns estão destinados à perdição, outros estão destinados à salvação. Quem é, quem não quer, quem nessa história toda, só Deus sabe. Mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos obedecer. Né? Agora, os caminhos sempre vão ser tortuosos. Você nunca vai conseguir seguir 100%, porque não é da natureza humana. Né? Para você seguir um caminho totalmente bom, totalmente tranquilo, totalmente sossegado, de boa mesmo, até seu destino, né, que é a vida eterna, você precisaria ser uma pessoa perfeita. Entendeu? Não erra nunca. Você precisaria ser uma pessoa que obedeça a Deus 100%. Mas o ser humano não tem essa capacidade. Você sempre vai... Eu vejo também como livre-arbítrio. Você é destinado, mas você tem direito a escolhas. Então você escolhe qual caminho você vai seguir. Eu acho que é assim também. Sim, é lógico. Eu vi alguns conhecem o Rodrigo Silva, né? Do arqueólogo da Adventista. Ele falou uma coisa que eu falei, caramba, nós, os peixes no mar, eles têm as lutas dele lá, de fugir de um peixe maior, mas nós somos como os peixes no mar. Nós temos o livre-arbítrio de sair do mar. Só que se a gente sair do mar, sair do rio, sair da água, certamente vamos morrer. E muita gente está saindo do mar. Se o peixe sair de Deus falou assim, olha, se vocês ficarem na minha presença, se vocês ficarem no mar, vocês vão viver. Mas se vocês saírem da minha presença, saírem do mar, vocês vão morrer. Então vocês escolhem. E nós, muitas vezes, estamos escolhendo sair do mar. Entendeu? A gente sabe certificar. Deus falou assim, ande na minha presença e ser perfeito. Se a gente procurar estar na presença de Deus, a gente vai subindo, vai crescendo, né, até a perfeição. Ele está disposto lá no Monte Baal e fala assim, vocês querem o quê? Querem fazer isso, querem fazer aquilo e tal. Ainda fala, porém, escolhei
né, e liberais. Então ele ainda dá a forma ainda, então, mas nós somos duros, nós somos, como eu falo aqui, nós somos Cabeça dura. Cabeça dura, um povo obstinado, né? Mas isso não anula a promessa de Deus. Isso, graças a Deus. Mas é verdade, foi o que a minha irmã Aura falou. Por mais que a gente tenha a promessa da eternidade, por mais que a gente tenha a convicção, e só que nós, cada um, particularmente, vai, de alguma forma, vamos dizer assim, escolher como vai ser sua viagem. Nós falamos isso numa lição, acho que foi ano passado. Como vai ser a sua viagem? Você precisa olhar no mapa, né? Quais são os caminhos que você vai escolher? Você pode escolher caminhos que são mais tranquilos, sem muito trânsito, sem muito buraco, sem muito sobe e desce, mas também você pode escolher caminhos que vão ser terríveis. E muitas vezes você pode até escolher mesmo não sair do caminho, voltar para trás. Então, a responsabilidade humana, ela é importante, nessa questão, porque de forma alguma, por mais que as pessoas possam entender que exista algo e que você não consegue escapar disso, entendeu? Mas o ser humano, ele tem a responsabilidade de escolher qual caminho, ele tem o livre-arbítrio. Porque senão, vamos dizer assim, um exemplo, esse dia eu estava pensando, Adão e Eva. Deus sabia que Adão e Eva, as pessoas usam a onisciência de Deus para explicar todas as coisas. Então, Deus sabia que Adão e a Eva iam pecar. Então, por que Deus fez a Eva então? Então, se Deus não queria pessoas que errassem de alguma maneira, vamos dizer assim, então, por que Deus não fez a pessoa sem a capacidade de pecar? Por que Deus deixou a pessoa ter a decisão de ter escolha? Então, se Deus tinha essa árvore lá do bem e do mal, e existia todas uma variedade muito grande, vamos dizer, um planeta inteiro de árvores que o ser humano podia comer, e por que Deus fez essa árvore então? Esses são questionamentos interessantes, por que Deus fez? Então, poxa, se Deus sabia que essa árvore ia causar esse problema, por que Deus fez? Por que ela estava lá? Mas, irmão, se não viesse o pecado, não havia salvação. Então, essa fruta foi um pecado. Eles comeram e desobedeceram a sorte de Deus. Então, pecaram. Aí veio o arrependimento e a salvação. Se não houvesse essa fruta para eles comer, Deus podia ter tirado, claro que podia ter tirado, mas era um cumprimento. E dali ia dizer o perdão e a salvação. O pecado tinha que existir. Aí eu posso me perguntar, mas por que então Deus podia ter feito a árvore, podia ter feito a panela e não poderia não ter feito a serpente? Não teria problema nenhum, Mas é que nem a irmã falou, e acredito que todos pensam assim. Não é? Aí vocês podem pensar assim, então foi Deus que criou o pecado. Se aquela fruta iria causar o tropeço de Adão e Eva, então será que Deus criou o pecado? Foi Deus que criou isso? Muitas pessoas se perguntam, é muito interessante, porque esse pensamento. O pecado, mas criou a escolha. Desobediência da escolha. O pecado é tudo aquilo que que nem a luz. O que é a claridade? O que é a luz? O que é escuro? O que é escuro? O escuro é a ausência da luz. Então, o que existe é a luz. O escuro não existe. O escuro só existe a ausência da luz. É igual o pecado. O que existe é a vontade de Deus. Então, esse é o caminho certo, a retidão. A partir do momento que você não faz isso, você está pecando. Então, o pecado é quando você não faz aquilo que você deveria fazer. Isso
fracos. Isso aí. Então, Deus poderia ter escolhido qualquer coisa, assim, ó, não bota a mão nesse celular, entendeu? Então, o ser humano, ele deveria não colocar, obedecer. Eu não sei se os irmãos já viram que fez pessoas fazendo teste com crianças, até os pais que colocam as crianças sentadas, colocam coisas que eles gostam. Ah, eu pensei que Falam, você "Vamos existe. até voltar." E a criança fica ali. Não obedece, não. Ia ser o primeiro. Já tô indo. É engraçado, porque igual está dizendo aqui, se você ler aqui no iníciozinho, é muito difícil vir com moto, né? Só está falando aqui de sentimento, nós somos levados por um sentimento. Nós fazemos essa circunstância mediante estamos sentindo. Eu acredito que Deus não nos fez marionete, então ele colocou em nós sentimentos. Ele colocou raiva, né, amor, né, colocou sentimento, tristeza, alegria. Não foi diferente com Adão e Eva. Aquela árvore, aquela maçã, poderia ser, como ele falou, outra coisa. Ele só queria ver como eles iam se comportar através do sentimento. Tanto que veio uma serpente, e que a serpente logo testou ali, aguçou em ela o sentimento de ser mais, de querer saber mais ou ser mais de Deus. Sentimento, Deus sempre vai tratar de dentro para fora. Por isso também que o diabo vem e tenta nos derrotar de dentro para fora. Porque o que eu faço, o que eu sinto, ele transporta, ele sai, ele é colocado como o quê? Atitude. Por exemplo, irai, mas não obediência. Assim que isso acontece hoje. Tantas coisas acontecem, eu não consigo controlar a minha ira. Aí é onde o inimigo aproveita desse sentimento. Então, por isso que até vai falar aqui do controle. Que a gente não pode fazer. A gente não pode limitar o que a gente sente para a nossa circunstância. Eu não posso. Então, eu acho que isso foi mais ou menos isso. E Deus viu que, infelizmente, ele sabia, claro que ele sabia, mas ele não interferiu. É porque também nós não somos robôs, né? Mas ele já tinha sido um plano. Olha, eu digo que é plano A. Eu sempre tenho plano A, nunca tenho plano B. Sempre plano A. Já estava tudo. Já no esquema. Já estava tudo. Tudo no esquema já, né? É interessante porque essa questão levanta um outro, e é o que Paulo fala aqui. Né? Você vai pensar assim, se Deus criou a árvore, esse nosso exemplo, Deus criou a árvore do bem e do mal. Se Deus criou a serpente, né? E criou a Eva, né? E tudo mais, né? Então, será que Deus criou o pecado? Né? Aí nós comentamos aqui, não, é tudo da escolha do ser humano. O ser humano é quem toma as decisões erradas, né? Por causa da sua natureza, por causa daquilo que ele é em si. Mas ali não tinha, no caso de Adão e Eva, uma tendência, né? Eles eram pessoas, acredito eu, que foram as primeiras pessoas que tiveram o livre-arbítrio sinceramente puro. Porque o nosso livre-arbítrio, ele é sempre tendencionado, né? Para quem você alimenta, eles escolhem do lado que a gente está alimentando mais. Se nós estamos alimentando mais o espírito, as nossas decisões vão ser sempre voltadas mais para o espírito. Se nós estamos alimentando a carne, as nossas decisões vão ser sempre mais voltadas para a carne. O nosso livre-arbítrio, nossas escolhas. Então a gente vai escolhendo até bater com a cabeça na parede. Ou então nós vamos escolher até realmente chegar no céu. E assim, né, sucessivamente. Mas aí você vai perguntar se Deus não criou, né, quem criou o ser humano, mas Deus permitiu. Aí o Paulo fala aqui, por que Deus nos culpa então? Poxa, já que isso é inerente ao ser humano, né, já que de certa forma existia aquilo tudinho ali, né, aparente aos olhos do ser humano, então por que Deus nos culpa? É isso que Paulo
busca fazer com que o povo de Israel entenda. E a mim e a você hoje? Porque hoje, se existem tantas coisas que nos fazem mal, e essas coisas, de certa forma, que nos fazem tropeçar, que nos fazem cair, que nos fazem desviar, por que Deus permite que essas coisas existam? Né? E sendo elas existentes, né, por que Ele me culpa quando eu faço algo errado? Né? Então era para Ele não me culpar, né? Já que Ele permitiu. Né? Então a cabeça do ser humano ele pensa assim. Né? Ele pensa assim. Então Paulo diz aqui, né, que independente, né, se as coisas que estão aparentemente te levem a tomar uma decisão errada, aquilo que Deus criou aquelas coisas que, todas as coisas, e criou aquelas coisas que poderiam te levar ao erro, aquelas pessoas que foram escolhidas, aquelas pessoas que foram, conforme ele explica aqui, são os vasos da ira, né, os objetos que vão, né, aos nossos olhos nos tentar, e aqueles objetos, aquelas coisas, aqueles vasos, aquelas pessoas que foram pessoas escolhidas para ser bênção nas nossas vidas e tudo mais, aquilo, né? Então, Paulo diz, ele diz assim, Deus é um olheiro que fez tanto uma coisa quanto a outra, e você não tem a condição nenhuma de questionar, né? A única coisa que você pode fazer e que você precisa fazer é reconhecer, né, a sua condição, né, e se arrepender. Então, isso você não pode questionar por que Deus fez. Vamos andar mais um pouquinho, não vamos falar mais. Mas o ser humano não tem condição de chegar e falar assim: Deus, por que você fez isso? E ainda me culpa. Deus só quer de você e de você que você entenda que errou, né, e peça perdão. É a única coisa. Paulo diz isso. Ele é bem enfático, né? Ele diz assim: olha, não tem meio termo. Você não deve questionar isso, porque Deus criou todas as coisas assim, né? Não estou falando coisas, né, o pecado, mas criou todas as coisas, né? Depende de como o ser humano usa, depende de qual vai ser o seu relacionamento com ele. Porque você fala assim: Deus criou as coisas ruins? Não, Deus criou tudo perfeito. Quem usa de modo ruim é o ser humano. Então dá a falsa impressão de que Deus criou isso, criou uma coisa para que eu seja tentado, aí dando margem a dizer que Deus tenta a gente, né? E não é verdade, mas nós somos tentados segundo os nossos próprios desejos. Então tudo que Deus fez foi bom, mas você se relaciona com as coisas, é você que vai, né, utilizar ou não de uma forma correta, né? E que nós devemos nos arrepender. E sendo assim, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. Ele diz aqui no versículo, a partir dos versículos 24. Então, ele tem misericórdia. Assim como também diz, né, Oséias, que ele dá um exemplo de Oséias aqui na nossa revista, né, no item 3 aí do capítulo que nós estamos estudando. E dá o exemplo de Oséias, assim como também diz em Oséias: chamarei meu povo o que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Mas relativamente a Israel dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, em relação à salvação, em relação à escolha, em relação ao povo de Deus, né, o que Paulo está dizendo para eles é que quem, né, na verdade fala para os judeus que têm a cultura, que ainda estão amarrados nas tradições, amarrados na cultura, na religiosidade judaica, que o povo de Deus, né, agora não é mais o povo de Israel físico, né? E sim é o povo de Israel espiritual, porque sempre foi, né? Sempre foi o povo
da promessa, sempre o povo de Deus, o povo da promessa, sempre foi pela fé, nunca foi por vias humanas, nunca foi por escolha de ser humano nenhum, nunca foi por mérito de ser humano nenhum. Que Deus escolheu ser assim porque Ele faz o que Ele bem entender. E hoje Ele escolheu que o seu povo fosse pessoas formadas tanto por judeus quanto por não judeus. É isso que Paulo trata. Aí há de perguntar, mas Deus é injusto? Nossa é a promessa, nossa é as leis, nós que teríamos que ser bênção na vida. Então ele diz, olha, você pode querer à vontade, mas a vontade que é feita é a vontade de Deus, independente de qualquer coisa. E o povo, ele chega e fala, o povo de Deus são aqueles que são os filhos de Abraão pela fé, o povo de Israel espiritual, composto tanto por judeus quanto por gentios. Hoje em dia são todos, não tem mais essa separação, mas que de forma alguma Deus foi injusto em fazer isso, porque Ele faz o que Ele bem entender. E por mais que você ache que Ele está sendo arbitrário, isso já estava escrito, você que não entendeu direito. Vamos botar assim, em uma forma mais simples. Então, diz aqui, o exemplo que ele dá, eu chamarei o meu povo, que isso já foi profetizado em Isaías e em Oséias, que o povo, Deus ia chamar um povo, no qual não era povo dele, que não se dizia ser povo de Deus. Então, isso se refere aos gentios. E aquele que era o povo de Deus, que era denominado povo de Deus, seria chamado não meu povo. Então, somente um remanescente seria salvo. Entre esse grande turbilhão de gentios e de judeus, somente um remanescente, uma pequena parcela, que realmente ia ser encontrar, ia ser receptivo à verdade. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, independente de qualquer coisa, e por mais que ele fosse judeu, ele tinha consciência, isso aqui, olha, não tem nada para entender. Viu a diferença de um homem dando aula e uma mulher dando aula? A mulher vai Então, Deus preveniu esses fatos, O autor aqui diz aqui que Deus preveniu, realmente, a promessa de Deus não se referia apenas aos judeus, mas também aos gentios, A promessa de Deus se referia tanto a um quanto ao outro. Então, ele diz, a promessa de Deus, o plano de Deus não falhou, porque, de qualquer maneira, aquilo que ele queria fazer, ele fez. Respondendo à pergunta do tópico, Deus teria falhado em levantar um povo para si, tendo em vista a situação? De forma nenhuma, porque a vontade de Deus prevaleceu, porque independente de qualquer coisa, o povo de Deus está aí. São aqueles que realmente agem conforme, agem condizente, São pessoas que têm fé, pessoas que têm uma vida dedicada, que aceitaram Jesus, enfim, tem as características da mesma forma hoje. Nós vimos assim, Deus falhou em abrir a igreja, em fundar a igreja, de maneira nenhuma, porque a igreja universal de Deus, a igreja espiritual, ela continua sendo feita somente das pessoas que estão verdadeiramente em Cristo, independente de mérito, independente de vontade humana. Quem quer levantar a mão? Não, você está falando, eu me lembrei daquela passagem da mulher, acho que é Ciro Fenícia, que Jesus fala para o discípulo, deixa ninguém, não quero falar com ninguém. Mas não sei como, não conta como que ela chegou até ele, ou pediu pela filha, parece, que estava enferma e tal, e ele falou para ela, olha, não é justo, não é lícito deitar o alimento tirar o alimento do povo escolhido, vamos dizer assim, não é? Aí ela, sabiamente, falou, poxa, mas até das migalhas, os cachorrinhos, das migalhas, então assim, porque o menino, então ele elogiou ela
e curou a filha dela, né? Então ele estava ali a mulher representa a gente. E ela não era judia, né? Ela era sírio-fenícia e tal, enfim. Então representa essa passagem aí que Jesus fala assim, poxa, o que você está fazendo aqui? Você não é judia, você não é, entendeu? Então ela defendeu a gente, falou assim, pô, peraí, Senhor, você só veio só para os judeus? Peraí. Tem meu lado aí também, né? Não sou judia não, né, pô? Então, tudo, como a gente fala, né? A Bíblia é tudo, Jesus veio para nos ensinar, acho que alguém já falou, e é isso mesmo. Além, o principal veio morrer em meu lugar, porque eu não tinha condições, não tenho condições de me salvar por mim próprio, não tenho. Mas ele veio para me ensinar, além disso, né, fazer as coisas boas que ele nos ensina. Então, eu não sou judeu, mas a graça me alcançou. Jesus Cristo, aí eu volto a dizer, quando eu olho para a cruz, não vejo mais ninguém preso naquela cruz. Então, é o que basta, a graça de Deus é o que basta. Aí você vê que não tem acepção, né? Ele não fez acepção. Não fez. Tanto que ele falou assim, não vou fazer porque você não é. Não. Tanto com ela quanto com a mulher samaritana, que era inimiga dos judeus, tanto Jesus Cristo nunca negou. Uma vez ele falou para o pessoal lá da casa dele, falou assim, olha, se vocês tivessem visto os milagres, se eu tivesse feito os milagres em Sodoma e Gomorra, que eu fiz aqui, poxa, lá eles seriam convertidos, vocês aqui estão rejeitando, mais ou menos isso. Eu ganhei a minha linguagem aí. Continua, Carlos. Mas encaminhando para o final, aí que diremos então? Porque, conforme estava falando, o Paulo diz que o novo Israel de Deus, o povo de Deus, não era feito somente, exclusivamente das pessoas que tinham a descendência de Abraão, mas que eram as pessoas que pela fé eram descendentes de Abraão. E quanto à objeção de que eles eram o povo escolhido, então outros povos não poderiam ser o povo escolhido, porque hoje em dia os irmãos podem notar, existe um grande interesse por Israel como nação, Então tem gente que ainda, eu digo assim, eles lógico vão falar isso, mas pessoas que não são, até do meio cristão, falam o povo de Deus, Israel é o povo de Deus, E tem um interesse muito grande. Eu acho muito legal Israel, acho bonito. Eu tinha vontade de ir lá, conhecer lá, onde que era o templo, o Clube das Lamentações, passear lá. Eu acho isso muito, muito bacana. Da mesma forma que eu gostaria de conhecer o Coliseu de Roma, para ver lá onde que muitos irmãos foram entregues às feras. São fatos históricos, mas a gente vê que tem igreja evangélica que está colocando o menorá estampado, toca chofar, enfim, tem várias rituais, várias características judaicas, e dão um valor muito grande a essa questão por ser o povo de Deus. O Paulo fala isso para eles e a gente pode tirar isso para nós hoje. E a nação de Israel não é o povo de Deus. A nação de Israel é a nação de Israel. O povo de Deus são todas aquelas pessoas que estão em Cristo. Eu e você. Nós somos o povo de Deus. Lá com certeza vai ter ou tem pessoas que pertencem ao povo de Deus. Da mesma forma que aqui em Iguaba, da mesma forma que nos Estados Unidos, da mesma forma que no Japão, na China, na Groenlândia, existem pessoas que fazem parte do povo de Deus, do corpo de Cristo. Você tem que estar no corpo. Esse sim é o Israel. Esse é o Israel de Deus. É o povo de Deus. Não uma nação especificamente. E infelizmente parece que as pessoas estão regredindo nesse conceito. Algo que foi debatido 2000 anos atrás. Então, as promessas foram também feitas para os gentios. A promessa da bênção chegaria até nós, que através de Jesus, descendente judeu, descendente de Abraão, da raiz de Davi,
que venceu e nos deu condição de sermos chamados filhos de Deus e pertencermos ao povo de Deus. Então, isso foi profetizado e isso se cumpriu, né, em Oséias, segundo o Oséias, né? Nós éramos alvo da profecia de Deus e a profecia de Deus nos alcançou, alvo da promessa. Né? Independente do passado que teve, né, e de tantas pessoas que não agiam ou não agiram de forma tão meritória assim, né, vamos dizer assim, mas o comportamento humano não anulou a promessa de Deus. A promessa chegou até nós. Né? Então nós pertencemos ao povo de Deus. E ele fala do tropeço de Israel, né? Esse último tópico aqui, né? O fracasso de Israel. Porque enquanto o povo gentil não buscava a justiça alcançou a eles. Né? A justiça deles, pela fé, a justiça alcançou a eles. Não por obras, mas pela fé. Enquanto Israel buscava, né, essa justiça através das obras, eles tropeçaram. É isso que Paulo fala aqui. Né? Eles tropeçaram em Cristo. Né? Cristo, eles aqui dizem que Paulo abriu especialmente a proclamação de Cristo crucificado, que chama de pedra de tropeço. A pedra foi colocada, eu não lembro qual versículo, se vocês vão lembrar, mas ali diz que Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, foi a pedra fundamental, né, a pedra da igreja, a pedra que iniciou a edificação da igreja, que está em andamento até hoje. E essa pedra que foi rejeitada pelos judeus serve de pedra de tropeço, porque eles vêm de uma forma correta, vamos dizer assim, aos olhos das outras pessoas, mas quando chegam em Cristo eles tropeçam, eles não conseguem. Então a justiça que eles alcançavam pelas obras em Cristo foram totalmente desfeitas. Né? O mérito humano, né? A capacidade humana, né? O intelecto humano, seja ele qual for, não é requisito para pertencer ao povo de Deus. Não são requisitos para você receber a justiça de Deus. Eu botei no silencioso, mas não está conseguindo. Mas sim, né, a sua fé e sim a sua vontade. Então, dentro do requisito das leis, podemos dizer que as leis para nós servem no sentido de que nós as obedecemos em amor, nós a obedecemos em gratidão, né, pela nossa condição de salvo. Não para alcançarmos mérito diante de Deus, porque você não vai alcançar mérito diante de Deus, né? Mas sim por gratidão, por vontade, por merecer, não por gratidão, por vontade de agradar, né, a esse Deus que nos salvou sem merecermos. É muito bonito, né? Se deixar a gente vai ficar no princípio, né? Porque Jesus veio para mexer com a nossa estrutura. Ele veio para colocar aquilo que está dentro de nós de ruim e ser transformado, né? Você vê lá, aquelas pessoas nessa época, todo mundo de lei, de aparência, né? E aí você vê lá quando entra naquela parte de mim, vou até sair aqui, da mulher adulta, né? Aquele povo, tudo aparente, querendo apedrejar aquela mulher, Jesus mexe aonde naquele povo? Aonde que Jesus mexe naquele povo? O pecado do povo, né? Tem pecado sem lá dentro. Ainda que ele não falasse naquele povo, Acho que foi lá na raiz. mas Jesus já sabia que estava. Se tu não tem pecado, então qual é o seu pecado? Aí eu te pergunto, qual é o seu pecado? Você só está olhando o pecado para mulher, mas qual é o seu? E que dimensão você acha que foi saindo? Maior você acha que você chama mais teu irmão? Então Jesus veio para mexer na nossa estrutura, cuidar de tudo. Por isso toda essa. Não teve argumento, foi embora. É carne e espírito até hoje, é carne e espírito na Bíblia. É interessante, né? Estou para fazer um estudo, estou pegando alguns tópicos lá, para entender, até estava olhando, para tentar entender, né,
Até onde que vai a natureza humana, a natureza física nossa, né? Vamos dizer assim, não só de resistir, mas de vontade, né? De vontade, porque o pecado atrai. Mas por que ele atrai? Nós temos a natureza pecaminosa, né? Fruto, né, fruto do pecado de Adão e Eva. Mas como que essa natureza pecaminosa age em nós, no seu mais íntimo? Então é algo que chama atenção, porque se você não quer errar, você aprende e busca não errar, né? Então o que você vai fazer? Vai se enfiar nas escrituras para poder saber como não errar, qual é a vontade de Deus, porque Deus revelou a sua vontade. Mas você vai ver, quanto mais você vê qual é a vontade de Deus, né, mais você vê que você não consegue. Aí quanto mais você vê que você não consegue, mais dependente de Cristo você é. Porque você não consigo. Ainda bem que tem Jesus Cristo, porque senão eu estava frito. Né? O pensamento é esse. Então, o ser humano é algo complexo, é algo interessante ao mesmo tempo. Os nossos sentimentos são intrigantes, né? Intrigantes. E a gente é movido por eles muitas vezes. É desejo, né? Desejo. É desejo. Desejo de alimentar algo, né? E da onde que surge esse desejo? A gente tem sede, explica a sede. A sede de água, não tem como. A gente tem fome, explica a fome. Não tem como. É algo que a gente não consegue explicar. Eu li que o ser humano tem instintos, né? Esses instintos, que nem a sede, a fome, são instintos. E junto com os instintos, tem Freud, ele fala que o ser humano tem pulsões. Pulsões serão confundidos com instintos, que nascem não de processo mental. É um pulso neural, um pulso psíquico que ele fala, que parte através do nosso corpo, da matéria. Então é interessante que ele fala assim que a carne, né, é fraca, né, que a carne ela tem tendência, porque a parte da nossa constituição mesmo, né, do ser humano, né, não sei até que grau isso vai, de que faz com que a gente tenha impulso. Todos nós temos impulsos. A forma que diferencia é como você administra eles. Por isso que tem a passagem, né, que fala que o corpo é o espírito, né? Aquela diz que o coração é enganoso. Tem vários outros versículos. O coração é enganoso, que não podemos viver induzidos, levados pelas nossas paixões, pelos nossos desejos. Você não quer fazer aquilo, mas a carne é forte. Deus nos chama mais a sermos pessoas racionais do que sermos pessoas impulsivas, né? Os nossos sentimentos, buscar os nossos desejos. Se a gente for levado pelos nossos desejos, vamos nos afundar, né? Em contrapartida, se a gente for buscar a racionalidade, que é a palavra de Deus, nós vamos manter o equilíbrio nisso tudo. Então, eu acho interessante, eu estou começando a escrever lá, para poder ver, porque mistura comportamento humano, mistura a química do nosso corpo, mistura a nossa natureza herdada de Adão, então mistura a influência do Espírito Santo em nossas vidas, o nosso conhecimento, o nosso comportamento. Então, o ser humano é um complexo que está tudo interligado. Né? E é interessante, conforme a irmã falou, as coisas são expressas, os nossos sentimentos, eles são expressos em comportamentos. Né? Se você não consegue dominar as suas vontades vão saltar para fora, né? E Deus trata disso, né? Dos nossos sentimentos, das nossas vontades, dessas pulsões que surgem. Então, para concluir, irmãos, para a gente poder tomar um café gostoso ali, que fizeram na panela, a conclusão que Paulo fez aqui, né, que vai abrir os nossos estudos na semana que vem, no próximo domingo, e que fecha com chave de ouro essa questão em relação à eleição, à escolha
né, do novo povo de Deus aos olhos dos contemporâneos de Paulo, que é a Israel espiritual, descendentes espirituais de Abraão. Então ele diz: os judeus que buscavam a justiça nunca alcançaram. E os gentios que não a buscaram se apossaram dela. Então, aqueles que buscavam não alcançaram. Aqueles que não buscavam, mas que se depararam com ela através da pregação do Evangelho, eles se apossaram. Então, nós somos assim, nós precisamos assim, tomar posse. Posse da nossa salvação, posse da nossa convicção como povo de Deus, como um povo escolhido de Deus. Não foi nós que escolhemos a Deus, mas que foi Deus que nos escolheu. Nós precisamos viver assim. Eu acho que isso é um motivo de alegria. Que nem o irmão falou, por mais que eu não tenha, ou que outras pessoas tenham mais, ou alcance patamares maiores, ou tenham propósitos maiores do que o meu, nós não podemos deixar que a nossa alegria e felicidade seja abalada. Porque a maior coisa, aquilo que é mais precioso, a coisa mais importante, aquilo que realmente vale a pena, Deus já nos deu, que é a salvação. Então, tudo é menor que a salvação. Tudo, qualquer coisa, bem materiais, influência, poder e tudo que a gente possa imaginar, tudo que a gente não tem, que o ser humano sempre olha o que não tem. Tudo que nós não temos e tudo aquilo que temos não se compara àquilo que nós ganhamos sem merecer, que é a salvação. E muitas das vezes nós não reconhecemos, vivemos uma vida triste, uma vida cabisbaixa, desestimulada, se arrastando pelos cantos, porque nós não temos um monte de coisa que nós gostaríamos de ter. Que, ao contrário disso, nossa atitude teria que ser: eu sou o povo, pertenço ao povo de Deus, e esse povo foi eleito, porque Deus me escolheu para fazer parte desse povo, e eu sou salvo, e isso precisa impactar nas nossas vidas hoje. Amém? Vamos orar então?